Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui aprenderemos de cara a explorar a fatoração de equações quadráticas e a solução da mesma quando não é possível fatorar. Tudo isso num vídeo só. Mas vamos lá. Eu quero aqui desde já começar o vídeo introduzindo a vocês a questão do polinômio, ou melhor, do monômio. O que seria então um monômio? Como eles vivem, o que eles comem. Enfim, vamos conhecer. Monômio nada mais é do que a multiplicação de um número por uma letra. Aí, claro, geralmente essa letra está elevado a um grau. Essa letra tem um grau. Exemplo, eu vou escrever aqui 2x, aí tem aqui o grau 2. Pronto. Tá, Messias, tudo bem. Por que você fez isso? Por quê? Por causa que esse daqui é um monômio normal, um monômio. E também podemos chamar isso de termo. Aqui também é classificado como termo. Por quê? Por que eu estou introduzindo isso a vocês? Por causa que quando fazemos aquela velha equação, geralmente, para não dizer toda vez, ela é composta de vários termos, de vários monômios. Aí quando junta vários monômios, acaba por ter polinômios. Quando, por exemplo, temos x ao quadrado mais x. Aqui eu posso facilmente dizer que é um binômio. Um binômio. Por quê? Porque tem dois termos, tem dois monômios. Quando temos três termos, um trinômio. Aí que tá. Pronto, ok. Entendido, Messias. Isso, essa questão de termos relacionados a monômio, que monômio, vários monômios juntos, pode ser binômio, trinômio, e passou de três, polinômio e tudo mais. Enfim, por que eu tô falando isso? Por causa que durante esse vídeo, poderia eu falar, ao invés de isso, pode, eu venho a falar com o nome termo, jogar aqui, jogar acolá essa palavra, e justo não precisarão ficar se confundindo. Mas enfim, como a essência do vídeo é em si a fatoração, vamos em si já desde já abordar ela. O que é uma fatoração? Vocês lembram que muita gente já foi falado na distributiva, que é aquele, por exemplo, eu vou citar aqui o número 5 vezes, aí eu boto x mais 2, ok. A distributiva, lembram dela, que é, eu multiplico 5 por x e 5 por 2, acaba que no final dá 5x mais 10. Enfim, a distributiva é isso, você distribui o valor que está sendo multiplicado por aqueles que estão entre os parênteses. Mas então o que seria a fatoração? A fatoração não é nada mais do que o inverso disso. Uma vez que você vai colocar em evidência um fator um fator que nada mais é do que o número a qual você vai multiplicar por aquele monômio ou por aquela equação. Você vai botar em evidência um fator e é esse fator que terá como base para justo cálculo, por causa que é brincando com esse fator, brincando entre aspas, claro, que você conseguirá melhor fazer os respectivos cálculos. De tal forma que vamos lá. Eu quero mostrar agora para vocês quais tipos, claro, de fatoração que a gente pode utilizar. Tem, claro, tendo em mente a respectiva equação, a gente pode utilizar o máximo fator comum, que isso nada mais é do que assim, destacar um número a qual, quando multiplicado por o polinômio, vai dar o polinômio original. Eu vou melhor explicar. Exemplo:
2, deixa eu ver, 4 e 6. Aí eu pego e somente coloco aqui o básico do básico. 2 ao quadrado, mais, sei lá, 4x, menos 6. Como eu sei que aqui tem um fator comum? Simples. Qual o número que eu sei que eu posso tanto multiplicar por 2, por 4 e por 6, que darão esses respectivos valores? Ou seja, que número, eu sei que o 2 equivale ao quê? Equivale ao 2 vezes 1, não é? Aqui não é um x, aqui é um sinal de multiplicação. O 4 equivale ao 2 vezes 2. O 6 equivale ao 2 vezes o 3. Então, qual eu pergunto agora com a atenção de vocês, claro. Qual é o número, o fator que é comum entre esses três coeficientes? Não é o 2? Pois, se é o 2, então a gente vai lá e destacará o 2. De tal forma que vai ficar assim, ó. 2, aí, abre parênteses, porque ele está sendo multiplicado por quem? Por o 1, que está aqui juntamente com x ao quadrado. O mais o 2, que está aqui com o 2x. Menos, aí a gente coloca o outro fator que ele estava sendo multiplicado por 2 para dar 6, que no caso seria o 3. Aí, essa equação, quando eu ponho o fator em evidência, no caso 2, ficará então desta forma aqui, ó. Enfim, eu queria falar isso por causa que isso daqui que eu acabei de fazer foi encontrar o máximo fator comum, ou seja, o maior fator comum que eu poderia encontrar entre esses três coeficientes. Por que é o máximo? Porque se eu fosse considerar o mínimo entre eles que eu posso facilmente considerar seria 1, né? Eu poderia facilmente botar em evidência o 1. E é por isso que a gente geralmente não, na certeza que bota o máximo, não o mínimo fator comum. Pronto. Explicado e mostrado essa questão do máximo fator comum, vamos para o próximo método, que é o PIU. O PIU, que nada mais é uma forma de fatorar trinômios. Como assim trinômios? Assim. Trinômios significaria que é 3 monômios. Então, vou citar o exemplo de um trinômio aqui. X ao quadrado é mais 3x mais, ou melhor, menos 10. Eu vou explicar para vocês como realizar esse método. Não se preocupe, ele é simples demais. Vocês pegarão o valor do primeiro termo, do maior grau, o de maior grau, e multiplicarão pelo de menor grau, ou no caso, pela constante. Vocês pegarão o maior termo, nesse caso do segundo grau, multiplicarão pela constante, que no caso é menos 10, e isso vai dar o quê? Vai dar menos 10x ao quadrado. Agora eu vou pedir para vocês que me listem quais seriam os respectivos fatores que, quando multiplicados, dão esse valor aqui. Quais são os respectivos pares de fatores? Vamos lá. Eu sei que eu posso multiplicar menos 1x vezes 10, ou 10x, que com certeza vai dar isso. Eu só vou apagar isso daqui, tá bom? Vou deixar o sinal do i. Eu sei que pode ser também menos 10. Aqui eu vou citar números inteiros, tá bom? Menos 10 e 1x. Deixa eu ver também. Tem como também ser menos 2x.
e 5x. Tem como também ser menos 5x e 2x. Eu consigo enxergar esses fatores aqui, que são inteiros, e quando multiplicados dão esse fator aqui, dão esse valor aqui. Tá. Por que é importante listá-los? Por causa que a gente vai analisar agora o coeficiente linear, que no caso, o termo de coeficiente linear, que no caso seria esse, em que o x é elevado a 1, e veremos qual o valor que está aqui do coeficiente em si, que é o 3, juntamente com o x também é importante. Aí eu pergunto para vocês, qual desses pares de termos, quando somados, dão o termo linear da equação aqui? Vocês concordam comigo que se eu somar menos 1 e 10 vai dar 9x? Vocês concordam comigo que se eu somar menos 10 e 1 vai dar menos 9x? Vocês concordam comigo que se eu somar menos 2 e 5 vai dar 3x? Vocês concordam comigo que se eu somar menos 5 mais 2x, ou no caso menos 5x mais 2x, vai dar menos 3x? Aí qual desses é o equivalente ao termo linear? É esse bem daqui. Pois pronto. Tendo em mente ele, o que é que a gente vai fazer? Vai substituir. Substituir na equação. Como assim substituir? Desta forma aqui. Uma dica. Se puderem, no caso, substituam de forma decrescente mesmo. Ou melhor, crescente, do menor para o maior. No caso, ficando dessa forma aqui. X ao quadrado menos. Aí 2x. Aí mais 5x menos 10. Percebam que o que eu fiz nada mais foi do que botar os respectivos fatores que a gente viu aqui no lugar do 3x. Foi isso que eu fiz. Pronto. Feito isso, tá bonito. Por quê? Por causa que agora é só dividir ao meio. Dividir, não de dividir por 2, mas dividir aqui, ó. Dividir ao meio a equação. De tal forma que a gente deixa entre aspas x ao quadrado menos 2x, fecha aspas, mais aí 5x menos 10. Percebam uma coisa, eu não fiz foi pegar esse sinal de mais e jogar aqui, não foi isso que eu fiz. Esse sinal de mais, na verdade, tá com 5 aqui. Tanto é que se aqui fosse um menos 5, digamos que aqui fosse um menos 5, aqui o menos viria aqui junto com 5 e eu prevaleceria a questão do mais aqui, tá certo? Mas enfim, só foi importante falar isso mesmo, para não confundirem, não pensarem que eu botei o sinal dali aqui. Mas enfim, chegando aqui, nós já então reescrevemos essa equação dessa forma aqui. Mas tem como reescrevê-la mais, ou melhor, tem como achar um máximo fator comum? Do jeito que ela está aqui, infelizmente não. Mas, enfim, é assim que se reescreve através do método PIU. Perceberão que esse método é muito útil em outros exemplos que eu darei mais à frente, tá certo? Não se preocupem, não se preocupem. Mas espera aí. Tem como fazer sim um máximo fator comum aqui. Estou vendo aqui. É o seguinte. Primeiro analisemos cada uma parte. Ou seja, dessa parte aqui. Qual é o valor que... O fator, melhor dizendo. Que tanto tem nesse primeiro termo quanto nesse segundo. Concordam que para dar x ao quadrado. Eu preciso multiplicar x por x. Concordam que para dar menos 2x. Eu tenho que multiplicar menos 2 por x. Não é? Então, qual é o fator que coincidentemente aparece nesses dois? É o x. Então, eu vou lá e ponho em evidência. X multiplicado por x, que multiplicado vai dar x ao quadrado, menos 2. Prontíssimo. Aí, já nessa parte aqui, no caso mais,
Vejamos que qual número, o fator, melhor dizendo, que pode ficar em evidência aqui. Do 5x, concordam que para dar 5x seria eu multiplicar 5 por x. E para dar menos 10, eu poderia facilmente multiplicar menos 2 por 5, não é? Enfim, tá aqui. O 5 é o máximo fator comum desse binômio aqui. Então eu vou lá e eu ponho em evidência, deixando só os dois. Prontíssimo. Agora percebam algo mais interessante ainda. Claro, vou tentar puxar a atenção para cá. Nessa região aqui, ó, que eu tô falando. Percebam algo bastante característico, que é o que? É que agora, basicamente, temos mais um fator comum entre eles, que é o x menos 2, que apesar de estar entre parênteses, claro. Ou seja, se a gente o põe em evidência, x menos 2, aí, claro, fica o x mais 5, no caso multiplicando, aí x mais 5. Após chegarmos nisso daqui, veremos se ainda há possibilidade para então, como é que se diz, fatorar mais ainda. Vendo que não dá mais para fazer isso, então chegamos ao finalzinho, tá certo? Enfim, chegamos. Isso foi claro, novamente esclarecendo. Até essa parte bem aqui eu apresentei o método PIU. A partir daqui eu complementei com o nosso máximo fator comum e chegamos enfim ao final. Enfim, vamos partir para o próxima etapa, que no caso é o que? Eu quero apresentar para vocês outra parte, que no caso seria isso. O quadrado perfeito seria através de quadrado perfeito, através da diferença de quadrados, bem como também através da soma e diferença de cubos. Vocês verão direitinho. Esses geralmente a gente vê lá no 8º ano do ensino fundamental. Porém, claro, é normal esquecer, é normal. Eu vou reescrever aqui para vocês, como é que se diz? Eu vou reescrever para vocês como é que se faz. Enfim, por causa que talvez possam ter esquecido e tudo mais. A mais b ao quadrado seria o equivalente a dizer o quê? Que é o quadrado do primeiro mais, no caso, 2ab mais... Prontos. Eu vou só diminuir aqui por causa que eu não tenho uma lousa, então não vai ser algo que possa ficar ocupando muito espaço. Agora vamos lá. Maria. Aí continuando aqui, basicamente, quando há uma diferença de quadrados, o que faremos quando há uma diferença de quadrados, o que a gente vai... Pronto, pessoal, terminei de escrever aqui. Quando há uma diferença de quadrados, o que a gente faz basicamente é pegar a diferença de um e multiplicar pela soma do outro. Opa, do jeito que eu falei ficou estranho. É pegar a diferença de A e B e multiplicar pela soma de A e B. É isso.
Só diminuir aqui. Prontíssimo. Agora, claro, ainda resta a questão da soma cúbica. Agora vamos lá. Aqui é relativamente simples. Você pega a soma de A e B e multiplica por uma equação até que parecida com a da soma de A e B elevado ao quadrado. Por quê? Por causa que você pega a soma A e B e multiplica por A ao quadrado mais AB mais, não, perdão, aqui é um menos AB é mais B ao quadrado. Claro, podem ficar com raiva da matemática por causa que nessa questão aqui é um pouquinho mais de decoreba, mas não se preocupem que depois que é aplicado e tudo mais, fica até muito mais fácil você ter em mente quando você aplica muitíssimas vezes em questões. Já a diferença entre cúbicas, a diferença entre cubos, melhor dizendo, equivale ao quê? Equivale a dizer que será A menos B multiplicado por, aí vem A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Tchum. Equivale a dizer isso. Tudo bem? Tá ok? Alright. Aí vem. Vamos lá. Oh meu Deus, como é que eu não tô conseguindo fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Prontíssimo. Aí deixa eu só ver se tá tudo corretíssimo aqui. Partamos agora para os exemplos. Primeiramente, começando com... Deixa eu ver. Ah, claro. Essa questão desse trinômio aqui. Porque não esqueçamos que o quadrado perfeito ainda é um trinômio. Então, basicamente, teríamos que então fatorar também ele com o método PU. Mas vamos lá. Eu tenho o seguinte exemplo para a gente. Que no caso... Espera, eu acho melhor eu abordar os demais. Por causa que uma vez que... Não sei... Não, vou fazer assim, normalmente. Vamos lá. X ao quadrado menos 16 mais 16x, claro, mais 64. Se eu fizer isso rapidamente aqui com o método PU, ou seja, multiplicar x vezes 64, no caso vai dar 64x ao quadrado, claro, e ver quais são os pares de fatores que quando somados darão menos 16, eu provavelmente chegarei. Vamos primeiro ver aqui, de cada passo de cada vez. Primeiramente, sei que 8 vezes 8 dá 64. Isso é verdade, não é? É. No caso, 8x vezes 8x. Não vou deixar o sinal de vezes, que talvez possa vir a multiplicar. Já sabemos que esses daqui serão fatores que multiplicados darão 64, o coeficiente de x ao quadrado. Mas continuando. Sem ser esses, tem também, digamos que, já sei, 2 vezes 32, 2x e 32, não é? X, que dará também 64x ao quadrado. Bem como também, ainda tem, deixa eu me ver,
tem... Assim também tem, claro, podemos muito bem descartar. Destacar. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai dar certo. Vai. Pronto. Muito bem, podemos destacar 4x e 16, né? X no caso. Enfim, vendo esses daqui de cara logo, qual é o deles o que somado vai dar o equivalente a o fator linear 16, no caso menos 16. Bom, seria no caso 8 e 8? Não, galera. Seria no caso menos 8, no caso menos 8x e menos 8x. Porque lembrem, quando esses são multiplicados, eles dão 64. E quando esses são somados, eles dão menos 16. Enfim, tendo em mente isso, vamos agora substituir. Substituir igual fizemos naquela hora, ou seja, substituir o menos 16, ou melhor, o termo linear, pelos seus respectivos fatores, que no caso seriam menos 8x, pelos seus respectivos termos constituintes, perdão, que no caso seria menos 8x e menos 8x. Após substituirmos, vai ficar desse jeito a equação: x ao quadrado menos 8x, aí no caso abre parênteses, fecha parênteses, mais, aí abre parênteses, menos 8x, mais 64. Continuando. Vamos lá. Daqui vamos fazer a questão do máximo fator comum, ou seja, destacar o que deve ser destacado, que no caso seria desse lado aqui o x, seja x, aí fica x multiplicado por x menos 8. E do lado de lá, no caso não posso esquecer o sinal do mais. Aí continua. Mas aí, claro, vamos agora ver se nesse lado de cá tem algo que a gente possa destacar, o máximo fator comum dessa parte aqui, desse binômio. Vamos lá. Sabemos que 64 pode ser alcançado multiplicando 8 por 8 ou menos 8 por menos 8. Não é verdade? Sabemos disso. É verdade, sim. Continuando. O que seria do nosso agrado aqui? Seria do nosso agrado se eu utilizasse os respectivos pares 8 e menos 8 e menos 8. Por quê? Por causa que quando eu uso utilizar aqui, ó, se eu colocar aqui menos 8x mais, aí no caso menos 8 vezes menos 8, se eu vos colocar aqui, vai dar certinho, uma vez que, como posso dizer isso, eu posso utilizar para colocar o menos 8 em evidência, um desses menos 8 juntamente com esse menos 8 aqui em evidência. No caso ficaria menos 8 vezes x, no caso positivo, menos 8 x. Podem ver que quando se eu fizer o reverso, agora o normalzinho, no caso multiplicar menos 8 por x e menos 8 por menos 8, vai dar o equivalente ao menos 8 mais 64, que é nada mais nada menos do que o igual tinha aqui, ó. Menos 8x, perdão pessoal, menos 8x mais 64 vai dar o equivalente ao que tinha ali. Então por isso que eu optei por utilizar os pares menos 8 e menos 8. Enfim, pronto. Tá, Messias, você utilizou eles. E agora? Agora ficaremos com a seguinte answer, a seguinte resposta. 8x, ou x vezes, aí tá aqui, o termo entre parênteses, o binômio entre parênteses, mais, aí, menos 8x menos 8. Enfim, façamos agora aquilo que eu fiz lá no exemplo passado, que é
colocar esse daqui em evidência e deixar os outros termos do jeitinho que eles é para estar. No caso, juntinhas. Ó, ficando claro, x menos 8, aí mais, mentira, mais não, multiplicado por esse mais menos esse. Acaba porque mais e menos vai dar menos, né? Então fica x menos 8. Epa, 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 olha o que aconteceu aqui. Temos basicamente um número multiplicado por ele mesmo. Tan, 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 tan. Então, logicamente, a gente pode vir e colocar x menos 8, isso ao quadrado. Pronto. Aí chegamos a uma resposta final, que era o que eu queria mostrar. Que nada mais era do que a junção do método PU, que foi até aqui que a gente utilizou. Deixa eu ver, até aqui. Aí a partir daqui a gente utilizou o máximo fator comum, o MFC, que no caso foi nessa parte que eu estou ressaltando aqui. E no final a gente já empregou aquilo que tenhamos como conhecimento, que todo número multiplicado por ele mesmo é igual a ele ao quadrado. Aí, enfim, pronto. Isso serviu para justo já melhor vermos na prática algo que eu já havia brevemente introduzido. Continuando. No condizente à questão de diferença de quadrado. Não, vou partir para cá. No condizente à soma, bem como diferença de cubos. Que no caso seriam esses dois aqui, pessoal. Eu vou desde já inseri-los neste exemplo. Vamos lá. Tenhamos em mente que basicamente esses serão fórmulas a qual muito sintetizaremos em nossa cabeça, seja através da prática ou seja através dos estudos teóricos. Vamos lá. Eu vou pegar o seguinte exemplo. 8x cubo mais 27. Aí agora vamos ver como no caso ficaria o desenrolar dessa equação aqui. Aqui vai ser relativamente simples, vocês poderão ver. Primeiramente, lembremos que 8 nada mais é do que 2 ao cubo. Então, se um número ao cubo está sendo multiplicado por outro número ao cubo, a gente pode ir lá e fazer aquela velha jogadinha, que é deixar os dois ao cubo. Mas lembrem-se, isso nada mais é do que na multiplicação. Por causa que na soma, não façam igual eu fazia quando criança. Que no caso era isso daqui, ó. Não vou nem falar, porque vai que um matemático da vida aparece para me matar. Olha o que eu fazia, olha que coisa mais errada. Enfim, gente, não sigam esse exemplo. Agora, continuando. Sabendo que esse termo vai virar esse no caso, continuemos para que número multiplicado 3 vezes vem a dar 27. Sabemos nós que é o 3, uma vez que 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Enfim, continuemos. Agora vamos lá. Reescrevendo-os desta forma, vai ficar 2x outra mais, no caso é a soma cúbica, 3. Se quiser eu posso botar até de jeito, para melhor imaginar. Então, esses daqui serão equivalentes ao nosso A e ao nosso B. Agora é easy peasy, igual dizem em inglês. Por quê? Por causa que o que a gente irá fazer é somente substituir. Substituir como assim, Messias? Substituir na velha equação que a gente já sintetizou. Que no caso é o quê? É A mais B. É a soma dos valores A mais B. Multiplicado por A ao quadrado. Menos... Eita, mas eu tenho uma mania de botar em minúsculo. B mais B ao quadrado. Tô certo? Tô. Tá aqui, ó. A nossa bonitinha.
Agora continuando. Ao substituir o que a gente conhece como A e B nos respectivos valores, a gente vai ter o seguinte. 2x mais 3. Vou diminuir isso daqui porque eu não estou nem viçando de estar escrevendo deste tamanho. Pronto. Aí multiplicado por 2x ao quadrado, no caso vai dar 4x ao quadrado, menos 2x vezes 3, que no caso é desse daqui, menos 2x vezes 3 dá menos 6x, mais b ao quadrado, b é 3, então vai dar 9. Pronto. Agora vamos lá. Tá aqui algo muito importante que eu gostaria de falar. Espero que preste atenção. Desde já, Deus está vos abençoar. Percebam que os fatores que restam é um binômio e um trinômio. O binômio, você até tem a possibilidade... Deixa eu só ver se eu diminuo isso daqui. Acho que não vai ter como diminuir não. Continuando. O binômio, você até tem a possibilidade de possivelmente vir a fatorar mais ele. Nesse caso aqui, se eu fosse botar o máximo valor comum dele, que é 1, então não tem como mais. Ele vai ficar do jeitinho que ele tá aqui mesmo. Já esse outro aqui, deixa eu só apagar essa porqueira. Já esse outro aqui, o trinômio, o fator trinomial desse resto aqui, ele nunca da Silva será novamente fatorado, novamente empregado algum método de fatoração. Não mesmo, tá certo? E não haverá essa possibilidade. Então tenhamos em mente isso, na questão tanto de soma, que foi aqui o que usou, quanto de subtração também, ou diferença, melhor dizendo, ele acaba por ter essa peculiaridade de nunca o fator trinomial ser fatorado novamente, mas o binomial pode até vir a ser. Mas continuemos. Agora, eu gostaria de apresentar o outro método. Esse é interessante, que é o de agrupamento. Como assim de agrupamento? Vocês virão com o seguinte exemplo. X ao quadrado mais... não. Deixa eu botar mais um termo aqui, por causa que senão não vai dar certo o que eu estou pensando. X ao cubo mais x ao quadrado. Oxente. X ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 1. Não, vou botar aqui como menos x menos 1. Enfim, por que eu fiz isso? Para justo mostrar para vocês esse método de fatoração, que é como é. Condizem eu separar igual eu fazia naquela hora essa parte de cá dessa parte de cá. Como? Assim. Ficando x ao cubo mais x ao quadrado. Tchum, tchum. Mais. Aí. Menos x. Menos 1. Continuemos aqui. Agora façamos a conta normalmente. Qual o fator comum daqui? O fator comum daqui é x ao quadrado. Uma vez que se eu multiplicar por x vai dar x ao cubo. E se eu multiplicar por 1 vai dar x ao quadrado. E já o fator comum desse lado de cá. O fator comum desse lado de cá é o menos 1. Uma vez que se eu multiplicar por x vai dar menos x. E se eu multiplicar por mais 1 vai dar menos 1. Continuemos. Chegamos àquela velha historinha muito bonitinha, que aqui está o máximo fator comum deles dois, ó. No caso, botar em evidência, claro. Ficando assim, exatamente assim. Opa. X mais 1. Aí tá aqui esse mais esse. Multiplicado por x ao quadrado mais, no caso,
menos 1. Tenhamos em mente uma coisa aqui, que é o que? É que tanto esse quanto esse estão sendo elevados ao quadrado. Se lembrem, aqui ó. Então basicamente vocês concordam comigo que aqui é uma diferença de quadrados. Se é uma diferença de quadrados, então nada mais justo do que dizer a verdade, que é o que? Que aqui equivalerá a diferença deles multiplicado pela soma deles. É tão bom de escrever nessa coisa. Enfim, abaixemos para cá essa coisa aqui, ficando x mais 1 multiplicado. Pronto. Vejamos aqui onde chegamos. Vocês perceberam uma coisa interessante? Esse fator aqui é igual a esse daqui? Então eu vou lá e eu uno. Esse termo é igual a esse termo de cá, melhor dizendo. Eu vou lá e eu uno, sabendo que um número multiplicado por ele mesmo é igual ao quadrado. E enfim, abaixo esse daqui para cá. No caso, ficando claro, x menos 1. Pronto. Chegamos ao que eu penso, claro, ser o final da fotoração, e ao qual a gente fez por agrupamento. O termo agrupamento é só condiz bastante com a própria palavra. Ou seja, eu vou escrever aqui para não ter. Ele condiz bastante com a própria palavra, uma vez que é realmente agrupamento. E a gente fez um agrupamento mesmo a partir daqui, ó. Daqui e de cá. Foi a partir desse momento. Eu creio que nos métodos passados chegamos a fazer isso daqui também, porém eu nem havia mostrado tudo mais. Mas continuemos. Vamos lá. O próximo que eu gostaria de falar é... Vocês viram aqui que tudo aqui a gente deu para fatorar. Eu apresentei trinômios, depois apresentei binômios, a qual a gente conseguiu fatorar e tudo mais. Mas e se eu quisesse descobrir as raízes através dessa fatoração? Eu conseguiria descobrir? Conseguiria. Quer ver? Exemplo. A gente sabe que para descobrir as raízes as igualdades de uma equação, de uma função, basta igualá-la a zero, que assim a gente vai descobrir onde ela vai passar no eixo x, aquele nosso amado eixo das abscissas. Continuando, basta eu igualar a zero. Da mesma forma é aqui, no caso tem até a propriedade que recebe esse nome. Mas continuando, aqui o que tem como a gente aplicar isso na questão da fatoração? Tem. Eu vou escrever o seguinte exemplo e peço que prestem atenção, que é o que? É o x ao quadrado menos 3x menos 10. Que inclusive é algo que a gente já fez, na verdade. Já, se eu não me engano, lá no começo. Ah não, mas aqui é. Não, tá certo, é mais. Pronto. Que a gente inclusive já fez, ou seja, sabemos que aqui venha a dar x menos 2 multiplicado por x mais 5. Enfim, chegaremos aqui quando fizermos aquela questão do método PIU e tudo mais. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é, nesses dois termos que estão se multiplicando entre si, quando eu igualo esse primeiro aqui a zero, eu sei que para ele dar zero, o x aqui tem que ser 2. E nesse daqui, para ele dar zero, o x teria que ser menos 5. Então, a partir disso, acabamos por então descobrir quais seriam as raízes dessa
equação aqui. Ok, Messias, descobriríamos dessa forma, ok. Mas por que eu igualaria isso a zero? Para então depois fazer aquela dancinha. Que dancinha que eu tô falando? Que é essa dancinha aqui. Jogar isso pra cá e acabar por descobrir que x é menos 5. Por que eu igualaria isso a zero? Novamente, eu vos falo. Quando queremos descobrir onde uma equação vai passar no eixo das abscissas, onde o seu x vai passar no eixo das abscissas, a gente vai lá e iguala ela a zero. Porque lembrem-se daquele gráfico. Ou lembrem-se do gráfico que era assim. Que ele tem o seu valor x, vírgula, o seu valor y. Quando a gente iguala y a zero, diremos que quando y for zero, para y dar zero, y tem que ser algum número, tanto à direita de zero quanto à esquerda de zero. Ou tanto ou à direita ou à esquerda, ou e à direita e à esquerda. Os valores de x aí pode ter um valor ou mais valores. Como vocês perceberam aqui, pode ter mais valores. Ou seja, se eu colocar o valor menos 5 aqui, vai dar zero na equação. Se eu botar 2 aqui na equação, vai dar zero. E de cara, além de sabermos essa questão de visualizar no gráfico, teremos em mente também que quando se fizéssemos, claro, a parábola, que aqui é uma equação quadrática, se fizéssemos a parábola lá, os dois pontos que ela passaria no eixo x seriam equivalentes às raízes que então descobrimos aqui. E novamente falo, esses mesmos pontos são pontos que quando colocados na equação farão com que y dê zero. Mas enfim, foi só importante ressaltar isso por causa que tem esse aquilo, né? Eu faço, mas eu gostaria de saber o porquê disso. Ou como isso e tudo mais. Enfim, continuemos. Aqui é quando a gente utiliza esse conhecimento de igualar a zero tais fatores da equação. Ok, aqui é o conhecimento quando a gente faz isso. Ok, mas e quando não é possível fatorar? Não é possível utilizar nenhum dos métodos que aqui eu apresentei. Não é possível fazer o máximo fator comum. Não é possível utilizar um método PIU. Enfim, não é possível utilizar agrupamento. Quando não é possível fazer isso, o que é que eu faço? Como é que eu posso quebrar a equação quadrática quando não é possível fazer isso? Eu vou lá e utilizo duas coisas. Deixa eu só apagar aqui para não termos dificuldade de escrever e logo não entender. Faremos o seguinte, tem dois métodos. Tem a nossa amada fórmula de Bhaskara, que nada mais é que na gringa recebe outro nome, fórmula da função quadrática, e bem como também teremos a parte de completar quadrado. Completar quadrado, que é assim, vamos lá. Primeiro mostrarei a velha Bhaskara. Vamos lá. Nesse seguinte exemplo aqui, como por exemplo esse exemplo aqui, que no caso vamos começar com a nossa amada Bhaskara, porque ela muito já foi na nossa vida, muito já ficou na nossa vida, então vou fazer lá rapidamente, porque provavelmente vocês já sabem utilizá-la, Continuando, ela diz que o quê? Que menos b mais ou menos raiz de, aí vem aqui, b ao quadrado menos 4 AC, no caso é multiplicado aqui, tá tudo bom? Tá tudo certo? Vai continuando. Isso daqui dividido por 2 vezes o valor de A. Lembrem-se,
tais letras aqui representam, na verdade, os coeficientes que estão aqui multiplicando as incógnitas. No caso, que coeficientes seriam esses? Seriam o 1, seriam o menos 3, seriam o mais 1. Ambos sendo respectivamente... Eita, aqui não é sinal de divisão, tá, gente? Não estou dividindo por A, não. Sendo respectivamente A, sendo respectivamente B, sendo respectivamente C. Continuando, após eu substituir, claro, aqui, do jeitinho que a gente sabe, menos B menos 3 vai dar... Ó, é isso aqui. Menos com menos, mais. Então vai ficar 3, mais ou menos. Raiz de menos 3 ao quadrado dá 9. 9 menos... Aí, 9. Guarda esse 9. Menos 4 vezes A... No caso, menos 4 vezes 1. Menos 4. Vezes C, que é 1 também. Então vai dar menos 4. Aí, como eu disse, era menos 9, né? Ou B ao quadrado é 9. 9 menos 4, 5. Tá certo? É porque eu tô fazendo a conta na cabeça e acaba por... Tá isso mesmo, mas tudo bem. Vamos lá. Tudo isso, claro, dividido por... 2 vezes A, 2 vezes A, 2 vezes A. A é 1. Então 2 vezes 1, 2. Hey! Enfim, agora descobramos o valor de x. Desde o x' até o x duas linhas. Com a diferença deles sendo 1 empregando o 3 mais o valor de delta, mais a raiz de delta, e o outro sendo empregando 3 menos a raiz de delta. Isso, claro, no numerador, porque como denominador ambos estarão sendo divididos por 2. Mas enfim, uma resposta será assim, outra resposta será assim. Pronto, essa é a fórmula de Bhaskara que a gente já utiliza quando a gente não consegue fatorar, por causa que a gente sabe que fatorar teoricamente é para ser mais fácil do que essa questão de utilizar tais quintas fórmulas, mas acaba por preferirmos utilizar mais as fórmulas de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara ou a fórmula da função quadrática mesmo para resolvê-las. Por quê? Porque ela acaba por ela ser tanto útil quanto dá para fatorar, quanto útil quando não dá para fatorar. Mas enfim, continuemos. O próximo é o completando quadrado. Esse é um pouquinho mais requintado e eu vou pedir a vossa atenção. Uma vez que... Preste atenção no seguinte exemplo. Uma vez que ela precisa de uma linha de raciocínio para fazer, mas não é difícil, isso eu vos garanto. Vamos lá. Antes de mais nada, para melhor descobrirmos quais serão as raízes dessa equação, quais serão os valores a qual a farão passar pelo eixo das abscissas, o eixo x, a gente vai lá e iguala a 0. Isso já está no conhecimento da gente, graças a Deus. Vamos lá. Antes de mais nada, para completar quadrado, vocês terão em mente que o que a gente vai fazer aqui, por incrível que pareça, é transformar isso num quadrado perfeito. Transformar essa equação que está antes da igualdade num quadrado perfeito. Vou ver se eu escrevo aqui. Pronto. Transformar a equação antes da igualdade num quadrado perfeito. Como a gente faz isso? A gente faz isso desde já, no caso, deixa eu puxar um pezinho para cá, deixando, por exemplo, o coeficiente de x ao quadrado, da incógnita x ao quadrado, o coeficiente do termo do segundo grau é a1, igual a 1. Ou seja, que valor é que eu possa dividir o valor aqui para que dê só x ao quadrado?
eu vou lá e divido por 2, né, não, galera? Então eu divido por 2. Mas, claro, eu vou ter que dividir a equação toda por 2. Para então o termo, a incógnita, melhor dizendo, x ao quadrado, ficar somente com o coeficiente 1, multiplicando-a. Continuando. Enfim, quando eu divido toda a equação por 2, fica 2x ao quadrado dividido por 2 fica x ao quadrado. Menos 4x dividido por 2 fica menos 2x. E mais 5, eu acabei por não escrever. Mais 5 fica mais 5 dividido por 2. E tanto, por incrível que pareça, eu também vou dividir 0 por 2. Aí acaba por 0 dividido por 2 é 0. Continuando, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá e pego esse termo independente aqui e jogo para o outro lado. Essa constante, esse termo constante, jogo para o outro lado. Assim, ficando x ao quadrado menos 2x. Eu deixo um espacinho aqui, tá bom? Menos 5. Menos 5 dividido por 2. Pronto. Ele ficou menos por causa que quando eu joguei para cá, eu subtraí por 0. Ou seja, ficando esse respectivo valor. Mas continuando. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar agora da seguinte forma. Daremos outros nomes para os respectivos valores da equação que está antes da igualdade. Por exemplo, o x chamaremos de A. O valor que a gente quer encontrar chamaremos de B. E o valor que está aqui no meio, no caso o termo do termo linear, a gente vai chamar no caso, menos 2AB. Isso daqui é fixo, tá? Isso daqui eu não tô pegando porque tô vendo aqui em cima. Não, ele é fixo. Continuando. Isso, pessoal, nada mais é do que aquela velha historinha em que diz que quando a gente soma A mais B ao quadrado perfeito, que eu tô dizendo, ele será igual ao quadrado do primeiro mais 2AB mais B ao quadrado. Lembrando, claro que isso é muito importante relembrar, que esse 2, ou esse mais, ele estará diretamente ligado com esse mais aqui. Então, se aqui for menos, se esse mais for menos, esse mais será menos também, tá bom? Então, eu só estou ressaltando isso. Enfim, eu estou relacionando diretamente isso aqui porque, como eu disse, o x vai ser A. Então, qual o valor que a gente vai achar para B? Vamos pensar aqui. Primeiramente, qual é o termo linear? O termo linear aqui é menos 2x. Então, se o fôssemos encaixar aqui na equação, que a gente já sabe, como ficaria? Ficaria dizer desse jeito, tá? Menos 2 já está aqui. Então, esse menos 2, eu vou supor que é esse menos 2 aqui. Aqui, perdão, aqui pode ser mais ou menos 2, AB. Mas continuando, como aqui é menos 2, então eu vou supor, para não dizer certeza, de que, certo, esse menos 2 equivale a esse menos 2. O x equivale a esse A. Então, que valor é que vai ser B para que quando eu multiplique por menos 2x, ele fique o valor que está aqui? Bom, basicamente, então, B vai ser 1. Por quê? Porque todo número multiplicado por tal número, multiplicado por 1, vai ser ele mesmo. No caso, mais 1, pessoal. Aí, pronto, tendo em mente isso, tá certo? Deixa eu me pensar só para ver se a linha de raciocínio tá certa. Tendo em mente isso, vamos fazer uma brincadeirazinha aqui. Porque eu facilmente poderia também dizer que x poderia ser menos 1. X poderia ser menos 1. E aqui ser 2. X no caso. Aí também poderia ficar isso ser igual a menos 2x. Que seria o valor dali. Poderia ser isso também. Mas deixa me ver aqui uma coisa.
Se eu deixar x como 1, vai ficar assim, ó. Aqui. Ou se eu deixar x como 1, se eu deixar b como 1, vai ficar assim, ó. O a vai ser x, no caso x ao quadrado. O AB com o b sendo menos 1, vai ficar realmente menos 2x. E o b vai ficar menos 1 vezes 2, ou vezes ele ao quadrado, perdão. Vai acabar por ficar ele positivo mesmo, mais 1. Então vai acabar por respeitar, de certa forma, a questão do coisa. Mas enfim, eu sei que realmente b é 1. E na hora de construirmos essa parte aqui, ó, a principal, que é o quadrado perfeito, o que faremos? Faremos o seguinte: peguemos o valor de A, olha o macete. Peguemos o valor de A, no caso x, peguemos o valor que temos aqui, no caso é menos, então vai ser menos 1. Pronto, isso ao quadrado. Matou a dúvida de quem tinha dúvida. Pronto. Isso igual a quem? Isso igual a... Ei, esperem aí. Tá bom. Isso igual a quê? Espera aí. Lembramos que adicionamos um aqui, não foi? Então teremos que adicionar um aqui também. Isso é muito importante, não podemos esquecer. Porque é tipo uma balança. Você não pode adicionar um peso numa balança, se você de um lado de uma balança, se você quiser pôr o equilíbrio e não adicionar no outro também. Então vamos lá. Dessa mesma forma. Enfim. Então quando eu calcular essa parte aqui, que é a parte depois da igualdade, menos 5x dividido por 2 mais 1, eu recomendo, vai ficar com esse valor aqui. Mas até lá eu recomendo fazer esse cálculo. Multiplicar com o denominador que tem aqui debaixo do 1, que no caso é 1 também. Aí o produto dessa multiplicação, vocês façam o que o sinal do meio deles diz. No caso é somar. Porém, claro, como são sinais diferentes, acabar que vai juntar e deixar o sinal do maior. Na prática vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes menos 5, menos 5. Sinal que está no meio, mais. Tudo isso dividido por 2 vezes o denominador daqui, que no caso é 1, 2. Menos 5 mais 2, menos 3. Então acaba que o MMC disso daqui vai ser menos 3 sobre 2. Enfim, menos 3 sobre 2. Pronto. Terminamos? Não, porque aqui, como eu estou completando quadrado e eu estou acabando por descobrir uma raiz quando não é possível fatorar, eu ainda não terminei, não descobri quem é x ainda. Então eu vou puxar para cá. Não vou puxar não, vou diminuir. Diminuir o que eu já fiz aqui. Pronto. Diminuído. Partamos para o próximo passo, que é o quê? Se está ao quadrado, eu passo. Se está como potência, eu passo como radiciação. Que no caso vai dar menos 3 sobre 2. Raiz, no caso. Agora vamos lá. Eu separo com a nossa velha propriedade da radiciação. E aqui eu não esqueci disso daqui ainda, aqui em cima. Eu só estou primeiro resolvendo aqui embaixo. Isso aqui, claro, não existe, pessoal, não existe raiz no denominador. Vamos lá e façamos a radiação. Esqueci qual é o nome desse processo, mas nada mais é do que multiplicar realmente por uma fração cujo tanto o numerador quanto o denominador é o valor da raiz aqui embaixo, no caso 2. Assim, isso vai cancelar com isso, esse vai multiplicar por esse. No caso vai ficar igual a menos 6 dividido por 2. Uma coisa, pessoal, aqui tem um menos, tem um sinal de menos. E
tem aquilo lá, já parte para números imaginários. Lembremos então que raiz de menos 6 equivale a dizer que é o mesmo que eu estou multiplicando raiz de menos 1 vezes raiz de 6. E raiz de menos 1, meu Deus, é igual a um número imaginário. Então, deixemos realmente como uma anotação de número imaginário. Deixando em anotação de número imaginário, então eu posso reescrever desta forma aqui, utilizando esse e esses termos. Assim, ó. 6, no caso, mais ou menos, que é raiz. Mais ou menos raiz de 6 multiplicado por um número imaginário, dividido por 2. Pronto. Isso que eu acabei de fazer aqui, ó, isso daqui, abro ressalva de novo. Ele será o termo que está depois dessa igualdade aqui, ó. Então, acabará por x menos 1 é igual a mais ou menos raiz de 6, número imaginário, dividido por 2. Pronto. Esse termo passa para lá adicionando, ficando x igual mais ou menos raiz de 6, 1 mais 1. Tudo isso dividido por 2. Opa, eu não posso dizer isso aqui agora não. Pronto, assim. Aí do jeito que tá aqui, eu ainda posso fazer a questão do MMC para justo deixar juntinho eles sobre um só denominador. No caso, é aquele velho processo. Multiplica esse por esse. E o denominador que está aqui, no caso é 1, multiplica por esse daqui. E depois multiplica o denominador por o denominador de cá. Pode parecer difícil? Pode, mas não é quando você pega a prática. Deixa eu só arrastar isso aqui para baixo. Então, a resposta final será x igual a mais ou menos raiz de 6, número vezes o número imaginário, mais 2, por causa que é o que vai dar ali em cima, dividido por 2. Pronto. E assim, eu acabo por finalizar a explicação do que então seria um método para você descobrir a raiz de x quando não consegue fatorar. E isso, claro, é um dos métodos, porque como vocês viram ainda tem a questão da fórmula de Bhaskara, que é um outro método mesmo, que é o que mais conhecido, que a galera mais usa. Desde já, obrigado.